Reforma Protestante. Bom, a Reforma Protestante, ela surgiu ali no século XVI e ela veio exatamente junto do caminho do Renascimento cultural. A partir das várias transformações mentais e tecnológicas do Renascimento cultural, vem com isso a Reforma Protestante, que acaba sendo uma consequência, tá? Depois de um tempo, depois do pensamento, as pessoas começaram a questionar os abusos da Igreja Católica. Tudo aquilo que ela pregava e queria que os seus adeptos fizessem, mas na prática ela não era dessa forma. Ela cometia uma série de abusos, seja político, seja financeiro, e a partir daí alguns teólogos e principalmente membros da própria igreja começaram a questionar. O primeiro membro foi o monge agostiniano, o Martinho Lutero, que ele era católico, ele era um monge, ele estudava a igreja e mesmo assim ele não concordava com as coisas que aconteciam, principalmente com a venda de indulgências, como que alguém, para se sentir aliviado, enfim, comete um pecado, vai para a igreja e para ser absolvido ele tem que pagar por isso. Por que a igreja cobrava os dízimos, mas todos os bens da igreja não pagavam impostos? A igreja tinha muitas terras, mas elas eram isentas de impostos. A partir das ideias do Martinho Lutero, que foram se dissolvendo ali, que foram conseguindo adeptos, veio a vez do João Calvino, que criou o calvinismo, uma igreja protestante ainda um pouco mais desenvolvida, que condenava uma série de outras coisas, mas tinha a ideia da predestinação. A pessoa já nascia predestinado e ele dizia claramente quem eram os predestinados. Os burgueses, eles se encaixavam exatamente nisso. Aquela pessoa que enriqueceu através do trabalho. Se a Igreja Católica condenava o enriquecimento dessas pessoas, por outro lado, a Igreja do Calvino dizia que era ok. Tá? Você trabalhou arduamente para aquilo ali, então aquele seu dinheiro é um dinheiro sagrado, é um dinheiro fruto do seu trabalho. E é dessa forma que muitos burgueses que não encontravam respaldo em nenhuma outra igreja conseguiram se converter, e essas igrejas elas vão se expandindo. Por outro lado, lá na Inglaterra você também tem um outro problema, e aí era um problema de divórcio com a questão da interferência da igreja sempre nas questões políticas. Então o rei da época, o Henrique VIII, ele não aceitava mais isso. Ele tinha o poder absolutista, né, como a gente conhece naquele período, mas a igreja estava sempre ali como se fosse uma pedra no sapato dele. Então dessa forma ele decide romper com a Igreja Católica. Esse rompimento dele através do ato de supremacia, ele acaba virando um membro da igreja, na verdade assim, o chefe da igreja, assim como o Papa é. A igreja anglicana que surgiu na Inglaterra, ela se separou definitivamente de Roma, da Igreja Católica, e a partir daí o rei passa a ser o chefe político, né, o chefe religioso, e pode alterar algumas questões da Igreja Católica. Na prática, essas igrejas, elas pegaram o cristianismo e só desenvolveram de uma outra forma, e por aí essas várias igrejas foram se desenvolvendo. Então, na prática, sim, a igreja é protestante porque ela não é católica cristã. Ela protestou quanto aos abusos ou quanto o que ela achava errado na igreja católica que a gente conhece lá desde o começo, desde Roma, e passou a criar uma igreja cristã que também acredita no Jesus Cristo, mas que tem algumas alterações. Nesse conjunto de reformas, a própria igreja católica ela se viu tendo que mudar, tendo que alterar. Daí a gente conhece como contra-reforma, que na verdade ela teve que se adaptar ao que estava acontecendo. Ela perdeu muitos fiéis, então ela teria que conquistar outros, teria que fazer com que aqueles que continuavam fiéis a ele permanecessem, entendessem o que é a Igreja Católica. E nisso eles viram que algumas coisas precisavam ser feitas, eles precisavam se reinventar, e daí foram tomadas novas medidas que fizeram com que a Igreja Católica chegasse até os dias atuais, até o século XXI atualmente.